Nós teremos, na dinâmica do painel, 10 minutos para cada convidado. E, posteriormente, a fala dos três, nós abriremos para em torno de 3 perguntas, para, na sequência, podermos dar continuidade ao nosso evento. Tá, ok. Então, vamos convidar a Caroline Gonçalves, para apresentar o projeto Composta, Energia que Transforma, vencedor do Prêmio ODS Santa Catarina 2023, na categoria Empresa Pública ou Privada. Caroline, com você. Bom, boa tarde a todas e todos. Primeiro, peço desculpas, eu estou me recuperando de uma faringite. Vou fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca, cabelos castanhos com mecha loura na altura do ombro. Estou vestindo blusa e calça preta e uma bota marrom com um pequeno salto. Então, hoje, eu me sinto muito honrada de poder compartilhar com vocês, né, o projeto Composta Energia que Transforma. Mas não faz sentido falar sobre o projeto sem contar a história, né? Hoje, aqui, eu sou uma mensageira, né? É essencial mostrar a equipe que fez esse projeto acontecer e contar um pouquinho dessa história. Os projetos de captação de água da chuva, horta e compostagem são iniciativas voluntárias que vão além do atendimento da obrigação legal da empresa. Elas visam atender uma demanda da sociedade sob a ótica da preservação ambiental, utilização dos recursos naturais disponíveis e redução dos resíduos, né, orgânicos. Então, aqui nós temos 3 iniciativas em conjunto com o objetivo principal de sensibilizar a sociedade. Esse é um projeto piloto que está sendo desenvolvido com a CEPAGRO, ligado à Universidade Federal de Santa Catarina, e será implantado nos 4 estados de atuação da companhia. Hoje, todos esses resíduos eles iriam para um aterro, né? Eles não teriam uma destinação adequada. Quando a gente faz na própria instituição, né, na própria casa, a gente consegue, de uma forma mais reduzida, conseguir os materiais necessários para que essa transformação se dê de forma controlada e eficiente. A compostagem é um processo controlado de decomposição, onde aqui a gente transforma toda a sobra de alimentos em geral, em sobra dos cafés, para que, consorciando com materiais como folhas, poda picada, grama cortada, materiais que já são produzidos, né, nos serviços de jardinagem, eles possam dar a receita ideal para esse processo e a produção de um adubo de qualidade, porque a gente consegue ver o fruto desse resultado. Então, os colaboradores conseguem visitar as crianças, né, as turmas, os visitantes, e esse processo vivo, né, esse espaço aqui de transformação, ele sensibiliza as pessoas para também verem que é possível fazer nas suas casas e reaplicar esse conhecimento. A gente tem percebido a importância, né, de ter outras relações com o ambiente, né, e aí a escola ela se torna um momento, né, de ter essa aprendizagem com as crianças, conversar, refletir, né, e debater o que a gente pode fazer para conviver melhor com o espaço que a gente tem, né. E aí a compostagem, a reciclagem, né, dos resíduos, ela se torna essencial nessa reflexão. É o primeiro passo para a gente começar a ter novas relações com o meio que a gente vive. E aí entra aqui o projeto da Eletrosul, né, que a gente veio conhecer e que traz essa relação então com a compostagem, com a reciclagem dos resíduos orgânicos, que para nós é essencial a gente conhecer nesse momento e entender um pouco desse processo. Valeu, pessoal! Então, só para concluir, fazer a menção aos gerentes, né, que conduziram
a iniciativa, o Marlon e o Maicon. E, por último, mas não menos importante, a colega que conduziu do início ao fim esse projeto e que hoje está aproveitando a aposentadoria merecida, nossa querida Marisa. Ela conduziu esse projeto com maestria, do início ao fim, enquanto esteve aqui. Então, fica o nosso reconhecimento. Então, o projeto Composta foi uma ação implementada no ano de 2021, mês de agosto. E o principal objetivo era desviar de aterro os resíduos orgânicos gerados aqui na sede da empresa. Então, toda a sobra de alimentos aqui da sede, das copas, do restaurante, da jardinagem, são conduzidas, né, à composteira. E, como foi dito no vídeo, é um projeto que conta com 3 iniciativas: a composteira, a horta anexa e um sistema de captação de água da chuva, que é utilizada para a irrigação da própria horta e da jardinagem. Então, a gente mostra nessa imagem a localização das iniciativas. É próxima, em uma área próxima à Elase, né, com aproximadamente 300 metros quadrados, e esse projeto foi implementado com consultoria do CEPAGRO. Então, os produtos gerados na compostagem, eles são reaproveitados, né? O composto sólido, ele é utilizado na própria horta, e o composto líquido é utilizado na jardinagem. A gente tem esse composto líquido disponível, né, durante as nossas atividades de visitação. A horta, ela tem um propósito principal de educação ambiental. A gente consegue mostrar o ciclo completo e infinito da reciclagem da matéria orgânica. E essas hortaliças que são cultivadas, elas são destinadas prioritariamente às entidades aqui da região da empresa. Então, aqui a gente ilustra, né, todos os ODS que a gente contempla com esse projeto, né? Então, desde o ODS 2, com a destinação dessas hortaliças às entidades, né, o ODS 3, no momento que a gente não usa qualquer tipo de defensivo agrícola, ODS 15, 4, 13, enfim, a gente atende uma série de objetivos só com uma ação simples e, por enquanto, piloto. Então, alguns dos resultados que a gente obtém, né, a gente tem uma estimativa de geração de 50 quilogramas por dia de resíduos somente do restaurante, em torno de 20 quilos por dia de pó de café das copas, em torno de 5 quilos por dia de resíduo da jardinagem. Esse quantitativo 100% é destinado à composteira. E aqui, no meu ponto de vista, a parte que mais impactante, né? Até o presente momento, a gente desviou mais de 53 toneladas de resíduo orgânico de aterro. Tudo conduzido à nossa composteira. E, levando em consideração uma razão de 20% para a produção de composto, a gente conseguiu gerar mais de 10 toneladas de composto, de agosto de 2021 até o final do mês de junho de 2024. Aqui a gente mostra as placas que nós temos logo na chegada, né, do projeto. Então, a gente atualiza todo mês o quanto foi destinado à composteira naquele mês e o acumulado de agosto de 2021 até o momento. E aqui a gente mostra algumas iniciativas que nós fizemos ao longo dos últimos anos, durante os eventos, sejam eventos internos, né, como semanas de meio ambiente, outras datas comemorativas, e participação em eventos externos. Então, nós
fizemos a distribuição de mudas, fizemos oficina para a horta em pequenos espaços, na Semana do Meio Ambiente, visitas ao projeto, que são agendadas com a nossa área de comunicação. E a gente mostra algumas imagens. E é isso, pessoal. Eu agradeço aqui a oportunidade e, mais uma vez, eu me sinto muito privilegiada de poder compartilhar um pouquinho com vocês. Obrigada, Carol. Se fosse um pitch, ela tinha cravado 15 segundos antes de terminar. Pode sentar, por favor. Da Tatiana está pronto, Regina? Posso chamar ela, então? Tatiana. Então, trocamos a ordem aí, agora... Obrigada. A bola está com você. Tatiana Takimoto, projeto Technovation Girls, Florianópolis, um dos finalistas da categoria Organização da Sociedade Civil, no prêmio ODS Santa Catarina 2023. Então, sou uma mulher cis, assim, fazendo a minha audiodescrição, né? Sou uma mulher cis, 1,53 m, eu faço questão dos 3 centímetros, mestiça, oriental, e cabelos pretos na altura dos ombros, estou vestindo preto com um blazer azul claro. Bom, eu sou a Tatiana Takimoto, sou presidente, então, na ONG Corale, tenho como formação engenharia elétrica, e na ONG a gente trabalha principalmente com meninas, né, para esse universo da tecnologia. A gente inspira e a gente capacita essas meninas para que elas ingressem no mercado da tecnologia. A Corale, então, tem como missão promover essa inclusão de meninas, e aqui a gente coloca, né, pessoas que se identificam com o gênero feminino em situação de vulnerabilidade no mercado STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Né? A arte está muito presente aqui porque a gente trabalha muito a questão cultural também, e a gente trabalha muito a questão da criatividade para a inovação também. Então, a gente faz questão de colocar artes também nessa sigla STEAM. E os nossos valores, né, principalmente ali a diversidade, a equidade, o trabalho em rede, e os pilares que a gente atua é na inspiração, no apoio, na capacitação e na inclusão dessas meninas no mercado de trabalho. Esse aqui é nosso time, que está hoje na Corale, mas no Technovation a gente tem muito mais. A gente trabalha sempre com voluntariado e sempre com muitas mulheres, né? A gente coloca sempre as mulheres como protagonistas em nossas palestras e nas nossas lideranças. E no Technovation, então, para além dessas aqui, a gente possui mais umas 40, 50 pessoas. Então, o nosso público-alvo são as meninas, aqui falando muito do Technovation, né, são as meninas de 13 a 18 anos, e a gente faz questão de trazer as meninas trans, meninas do grupo LGBTQIAPN+, as meninas com deficiência, temos também meninas neurodivergentes, com TDAH, autismo e deficiência intelectual também. E o que é o Technovation? Technovation Girls, né? O Technovation, eu não estou conseguindo passar aqui, mas eu sei que vocês estão me ajudando. Obrigada. O Technovation é um projeto global. Na verdade, é uma competição internacional. São para mais de 80 países. Então, são muitas meninas que participam. E aqui em Florianópolis a gente tem a regional, que é o Technovation Girls de Floripa, que a ONG, né, a Corale, ela apoia. Por que a gente existe? Então, vocês, né, que já sabem, né, dessa questão dos ODS e da equidade de gênero, a gente, na tecnologia, nós somos muito poucas ainda. Então, temos aí mais ou menos 20% a nossa média de participação nas empresas de tecnologia, quando se fala realmente em pessoas que estão ali desenvolvendo a tecnologia, diretamente ligadas ao setor da tecnologia. Né? Como lideranças, então, somos menos ainda, e a gente preza por isso, né? Para trazer mais meninas para ocuparem esses espaços. E como que funciona esse desafio? São 12 semanas que a gente acompanha essas meninas, né? Elas vão desenvolver um aplicativo
de celular para resolver um problema da comunidade delas. São todas meninas de baixa renda, são todas meninas de escolas públicas, e isso é um diferencial nosso aqui de Florianópolis, né? No restante do mundo, nem sempre elas são de baixa renda, mesmo aqui no Brasil, tem meninas de escolas particulares, mas aqui a gente faz esse recorte para dar oportunidade para quem tem mais dificuldade de chegar lá. Então, a gente trabalha com as meninas de baixa renda e elas, então, identificam um problema na própria comunidade e problemas que tenham a ver com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Daí, elas podem, né, desenvolver, ficam livres para desenvolver aplicativos na área da saúde, educação, saneamento básico, né, pobreza, né, meio ambiente, igualdade. Elas escolhem e trazem, então, o desenvolvimento. A gente monta times. São meninas aí de 13 a 15 anos, a gente faz time júnior, de 16 a 18 anos, a gente faz time sêniors. A gente trabalha com mentorias o tempo inteiro, durante toda a semana, elas têm apoio de pessoas mentoras, e tem também as pessoas embaixadoras, que são as pessoas que organizam. Então, as mentoras cuidam das meninas, as embaixadoras cuidam das mentoras, e assim a gente faz acontecer durante esses meses assim, de desenvolvimento do aplicativo. Isso aqui é o currículo global que a gente precisa obedecer. Então, tem a parte de ideação do problema, tem a parte de prototipação, tem a parte do go-to-market para as meninas que são aí acima de 16 anos, a partir de 16 anos, que elas precisam desenvolver também um plano de negócio. E aí elas fazem um pitch em inglês. Então, a gente também trabalha isso com as meninas, né? Essa motivação para que elas aprendam inglês também. Na premiação global, são selecionadas 15 equipes que vão para os Estados Unidos. A gente ainda não teve, a gente está em busca disso, né, da nossa primeira equipe que vai para os Estados Unidos. Mas são selecionadas 15 equipes, né, e as finalistas ali, elas podem ganhar até $750 mil. $750, aliás. No Brasil, já tivemos 2 equipes que foram para lá como finalistas, né, não venceram, mas no Brasil a gente tem 2 equipes finalistas, não são de Floripa, mas são aqui do Brasil. Né? Em Floripa, então, a gente tem esse capítulo aqui, que é apoiado diretamente pela ONG, com foco em alunas de escolas públicas, e a gente tem alguns diferenciais, que aqui a gente faz presencial, né, nos outros lugares online. Então, além de ser meninas de escolas públicas, a gente faz no presencial, a gente dá a elas a alimentação, a gente dá a elas o transporte também, para que elas possam estar com a gente durante alguns sábados, né, desenvolvendo seus aplicativos. E, além disso, a gente também dá curso para as meninas de uma programação básica. Então, tem aqui o Thunkable e o App Inventor, que a gente trabalha com elas mais ou menos em novembro, início de dezembro, porque a temporada começa mesmo em janeiro. Então, antes disso, a gente já faz alguns cursos com elas para que elas possam se capacitar para desenvolver o aplicativo e concorrer internacionalmente, né? E outro diferencial nosso também, a gente capacita as pessoas mentoras, porque como são meninas de baixa renda, muitas pessoas não sabem dessa realidade, não conhecem essa realidade, não sabem a forma de se comunicar, as dificuldades das meninas. Então, a gente faz uma capacitação com as pessoas mentoras. Né? Esse ano deu tão certo que o Technovation Nacional Brasil, que coordena todos os capítulos, né, convidou a gente para a gente fazer essa capacitação com todos os capítulos aqui do Brasil. Então, aqui a gente conseguiu a parceria da empresa Nelway, então tudo aconteceu lá. Né? Já temos, aí, ao longo de 9 anos de atuação, são mais de 400 alunas impactadas, mais de 350 pessoas mentoras, mais de 40 pessoas voluntárias na organização, mais de 60 mulheres palestrantes em workshops. Tudo voluntário, né? As pessoas saem de lá bem empolgadas assim, com o resultado dessas meninas. Já temos aí, esse ano, né, de 2024, foram 45 alunas certificadas, 41 pessoas mentoras, 11 equipes, 3 júniores e 8 sêniors. Tivemos 10 encontros presenciais. E também, para a motivação dessas meninas, a gente também sempre faz sorteios de brindes, né? A gente gosta de dar livros e é mais um incentivo para elas, para o conhecimento, né?
Bom, globalmente, esse projeto, ele leva as meninas para a tecnologia, eles incentivam, né? Então, um dos resultados é que 78% das meninas que participam desse programa, a nível mundial, estão na ciência da computação ou em alguma carreira da tecnologia, né? 70% no empreendedorismo e 67% na liderança. Aqui são só alguns exemplos nossos, né, alguns cases que nós temos, mas aqui em Floripa a gente consegue uma média de 58% das meninas. Então, 58% das meninas que participam desse programa acabam ingressando na carreira tecnológica em empresas de tecnologia. Aqui a nossa visibilidade na mídia. Também conseguimos parcerias, né? Então, além da ONG Coralie, que está diretamente ligada, todas essas empresas aqui, de alguma forma, ou patrocinaram, ou estavam junto com a gente lá, trabalhando na organização também. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Eu vou pedir para você trocar de lugar com o Paulo, porque se você sentar aí, você vai ficar com o pescoço duro. Dando continuidade às falas do nosso painel, convido Luiz Paulo Mascarenhas para apresentar o Programa de Promoção dos Objetivos Locais Integrados de Desenvolvimento Sustentável, POLIS, o qual traz informações, metodologias e ferramentas para os municípios do Estado do Paraná trabalharem de maneira organizada em prol dos ODS. Luiz, com você. Bom, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês. Então, no seu nome, cumprimento a todos. Muito obrigado. Só uma descrição rápida, né? Tenho 1,90 m, pouco cabelo, né? Moreno. Meia idade, estou de blazer, uma calça jeans. E vou falar um pouquinho sobre as ações que são desenvolvidas na superintendência e vou dar um foco um pouquinho maior no POLIS. Bom, espera aí que você que passou aí, né? Não, então vou dar um sinal sem passar. Por favor, obrigado. Bom, rapidamente, uma introdução. O governador Ratinho Júnior, no seu primeiro mandato, em 2019, observou e teve a sensibilidade da importância que é os ODS e a Agenda 2030 para o Estado. Então, ele criou, dentro da organização do Estado, uma superintendência que tem essa missão e, junto com isso, a gente criou uma estratégia que chama, do governo do Paraná, que chama, para implementar a Agenda 2030, que chama Paraná de Olho nos ODS. Então, com base nessa estratégia, a gente tem alguns planos, ações desenvolvidas estratégicas para a implementação dos ODS e da Agenda 2030 dentro do Estado. Por favor. Bom, aqui eu trouxe algumas das nossas ações. Eu vou descrever algumas, outras eu só vou falar rapidamente. Mas eu vou começar ali pelo lado esquerdo, por Piraquara, ali no verdinho. A gente está trabalhando para transformar Piraquara num município 100% orgânico. E muitos de vocês que talvez não conheçam o Paraná tão bem assim, não tiveram a oportunidade de visitar Piraquara, mas se não existe Piraquara, não existe Foz do Iguaçu. Então, a nascente do Rio Iguaçu está em Piraquara. Então, a gente tem um projeto de manutenção daquela área e de transformar toda aquela região numa área 100% orgânica, para a gente preservar, claro, água é vida, mas, além de a gente preservar a nascente do rio, a gente também vai preservar uma reserva importante hídrica dentro do Estado. Eu vou passar rapidamente, então, caminhando por cima. A gente tem, hoje, alinhado todo o PPA do governo, alinhado com os ODS. A gente tem quase 25 projetos e mais de 1.000 entregas, todos eles já alinhados com os ODS dentro do PPA. Então, todas as secretarias, repartições, quando eles apresentam um projeto para o governo, agora eles já têm que linkar qual ODS, e a gente já está trabalhando para linkar qual meta aquele projeto está relacionado. O Paraná hoje é reconhecido como um hub pela ONU, e a gente está trabalhando, é um hub de municipalização dos ODS, muito por causa do projeto POLIS, que eu vou mencionar para vocês. Então, a gente já está reconhecido pela ONU desse trabalho que está sendo desenvolvido no Estado.
A gente tem alguns termos de cooperação, a gente trabalha uma parceria bastante grande com Córdoba, na Argentina. O IURC, o Paraná, fez parte de uma ação junto com a Polônia, a região da Silésia, na Polônia, onde a gente trabalhou a parte de sustentabilidade e troca de boas práticas. O Paraná é signatário de um projeto de territorialização dos ODS ao CDE desde 2019. Muitas das nossas ações vêm dessa parceria, dessa troca de experiência que a gente tem com a OCDE e que nos ajuda muito na implementação de várias dessas ações que eu vou comentar com vocês agora. O programa Polis, eu vou falar um pouquinho mais para frente, então vocês vão me dar licença de passar. A visão 2053, eu trouxe alguma coisinha falando sobre ela, mas a ideia básica é que a gente tenha... os ODS vão até 2030. O Estado do Paraná está preocupado com o que vem depois. Então, a gente já tem estruturando o que nós chamamos de Visão 2053, que quais são, dentro das 5 mega tendências mundiais, que eu vou mostrar para vocês, aonde que o Estado do Paraná gostaria de avançar com a agenda pós-2030. A gente tem um case de sucesso muito legal, que eu gosto de falar para vocês, que é Morretes, Cidade do Pólen. A gente começou com a implementação de renda com os agricultores locais. A ideia é a preservação da Mata Atlântica. Para quem não conhece, Morretes está bem grudada na serra, é a primeira cidade ali grudada depois do litoral. Então, a gente tem um problema muito grande ali de preservação da Mata Atlântica. Então, a gente gostaria de aumentar a renda daqueles pequenos agricultores, aquele pessoal que mora ali naquela região. E a gente começou a trabalhar com a abelha, né? A gente entregou a casinha e tudo mais, e aí foi fazendo um trabalho. A ideia principal era que produção e manutenção apenas de aumento de renda com o mel. Mas por que eu falo que é um grande case de sucesso? Primeiro, a gente colocou as caixinhas com as abelhas. E, para quem não sabe, 90% do maracujá produzido, que é vendido no Paraná, e boa parte do que é exportado que é distribuído pelo Brasil, sai de Morretes. E a gente observou, com a colocação dessas caixas, um aumento de 20% na produção do maracujá. Só aí a gente já sabia que é um sucesso. Mas foi além disso. A gente fez um trabalho de parceria com o Tecpar e com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com as universidades, principalmente a Universidade da Unespar, que tem um campus lá no litoral, e eles começaram a analisar o própolis, porque o mel em si ele tem rentabilidade, mas o própolis é um produto com maior grau de rentabilidade, maior grau de... Como é que se chama? Fugiu a palavra agora. Valor agregado, obrigado. De valor agregado maior, eu vou te convidar para participar comigo, tá? Obrigado. Pessoal, eu vou contar para vocês, eu acabei de descer do avião, vocês não imaginam o que eu fiz para chegar aqui, mas depois eu conto se der tempo. Aí, o que acontece? A gente fez a análise do própolis e a gente observou o seguinte: normalmente o que a gente usa normal aí é o própolis verde. E lá em Morretes, por causa da terra, por causa do tipo de vegetação que a abelha vai capturar o pólen, produzir o pólen e o mel, a gente descobriu o própolis azul. O própolis azul é 3 vezes mais anti-inflamatório do que o própolis normal. Com isso, a gente acabou de gerar um ciclo que a gente vai implementar uma cadeia de produção do própolis lá na região. E esses produtores, agora a gente está com um programa novo que é para incentivar, praticamente triplicar o número de abelhas na região e tentar fazer a comercialização desse própolis. Já tem empresas e tudo mais que estão querendo se instalar lá. Então, por isso que eu gosto de trazer. Esse é um case de sucesso muito parecido que foi mostrado por vocês, que começou pequenininho, com uma ação, a gente foi agregando parceiro. Hoje, provavelmente, a chance muito grande de virar um case de sucesso muito rentável para a região de Morretes, que é realmente uma região carente lá no Paraná. A gente tem uma parceria que a gente chama de Universidade dos Prefeitos, que a ideia é um curso de capacitação, porque a gente sabe que a maior dificuldade que a gente tem com relação aos ODS é o entendimento do que eles tratam e do que eles falam. Para nós aqui, que eu acredito que todo mundo está acostumado a ouvir o que é ODS, é tranquilo, porque você fala assim, são 17 ODS, mas na hora que você passa para 169 metas, né? Se você pegar o IPEA 175, com mais indicadores, acaba para a pessoa que trabalha no dia a dia, acaba falando, não, isso aí é muito número, muita coisa para eu fazer, são 17, cada um divide em mais 8, 9. Então, a gente se preocupou em capacitar o pessoal lá nos municípios. Então, a gente criou uma rede de capacitação nos municípios, que a ideia é que todo município faça o que o Paraná está fazendo como governo.
tenha um alinhamento do seu PPA com os ODS e que implemente a Agenda 2030 dentro do seu município. E para tudo isso, a gente precisava ter um apoio, e a gente fez uma parceria com o Tribunal de Contas do Estado. Então, o Tribunal de Contas hoje é uma ferramenta que a gente está utilizando também para ajudar a monitorar e fazer com que os municípios implementem os ODS dentro dos seus planos de trabalho e das suas ações que são desenvolvidas lá. Por favor. Bom, Pedro, o rapaz que acabou de sair daqui. Tiago. Tiago acabou de falar das metas e de que indicadores e tudo mais. O Paraná fez a lição de casa, pegou as 169 metas, as 75 do IPEA, e a gente trabalhou dentro de quais são as aplicáveis ao Estado do Paraná. Então, dentro dessas metas, a gente desenvolveu a primeira etapa, que são as aplicadas. A gente está num trabalho de valorar essas metas. Então, tem meta que fala, por exemplo, a pobreza abaixo de $1,25. Não, a gente está querendo saber se realmente esse $1,25 está dentro do padrão. Então, a gente vai fazer toda a valoração para o Estado e a gente ter a nossa própria desenvolvimento do que nós queremos fazer para o Estado do Paraná com relação às metas que nós escolhemos como aplicáveis. Por favor. Aqui é exemplo do PPA. Então, já falei para vocês, a gente aliou todas as ações e metas do Estado, todas as ODS. Obrigado. Pessoal, a gente observou que muitas vezes você só falar, não adianta. Às vezes a gente tem que dar um incentivo. Então, o Estado do Paraná, através do BRDE, a gente criou, dentro do BRDE, uma linha de fomento para projetos, onde cada pessoa que entra com o seu projeto lá no BRDE, ele tem a condição de captação de recursos com juros mais baixos e assim por diante. É um banco. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma região... São Mateus do Sul, ela produz muita erva mate. E a erva mate sombreada, tem a erva mate que não é sombreada, mas o problema da erva mate é que tem muito pesticida que você tem que usar para a manutenção da erva mate. E a gente fez um projeto bem legal, onde ele só produz erva mate orgânica naquela região. Esse foi financiado pelo BRDE. Então, hoje, em vez desse rapaz que eu conheço, em vez de ele vender erva mate para a região ali ao entorno dele, ele já está vendendo para a França, para a China, para o Japão. E o que ele fez? Foi o interessante que ele... Eu vou contar rapidinho, assim, senão eu vou estourar o tempo. Eu já estourei. Já estourou o tempo. Bom, então, eu nem cheguei no pólis, pessoal. Conclui. Então, vou passar. Pode passar. Então, é importante que tem benefícios. Pessoal, aqui eu trouxe para elogiar vocês. Parabéns por vocês serem o segundo colocado no ranking de competitividade do Estado. O Paraná está em terceiro, então o que eu vou dizer para vocês é assim, nós estamos trocando experiência com vocês, mas fiquem espertos que se vocês não correrem, a gente vai correr atrás de vocês. Nós não queremos ser segundo, apesar de, no geral, a gente ser o primeiro em sustentabilidade, vocês ainda são um objeto do nosso desejo de chegar lá junto com vocês, Santa Catarina, parabéns. O próximo. Aqui é o ranking, pode passar, eu quero só... Foi falado de ODS, a gente faz um relatório com cada indicador e manda para todos os municípios para eles entenderem como é que está o ranqueamento do município. Pode passar. Esse aqui é o projeto Polis, pode passar. Então, você me dá 3 minutos. Vou falar do Polis, que eu já falei dos outros e não falei do Polis. Pessoal, eu falei da OCDE, então a OCDE fez uma recomendação de fatores para a gente pegou esses fatores aqui e montou um projeto em cima das recomendações da OCDE, só para vocês entenderem onde é que saiu esse projeto, por favor. A gente fez com que todos os municípios, através da Secretaria das Cidades, assinassem um documento se comprometendo a trabalhar com os ODS nos municípios, então isso foi o primeiro start. E, a partir de agora, a Secretaria das Cidades, todos os projetos que forem entrar na Secretaria para a obtenção de recursos para os municípios, eles têm que apresentar o que nós chamamos de plano de ação dos ODS, que é o que o Polis vai fazer. Tá bom? Por favor. O que é o Polis? O Polis nada mais é do que auxiliar os municípios na construção de um plano de ação voltado para os ODS. Esse é o Polis. O objetivo principal do Polis é esse. E a gente tem, então, como foco o planejamento, execução e monitoramento das políticas públicas voltadas à Agenda 2030. Então, a gente criou um organograma, uma estrutura,
Então, a superintendência coordena, a gente tem um grupo gestor e temos também a rede dos municípios. Qual é a ideia? A ideia é fazer um diagnóstico. Então, a gente tem parceiros que são o Selo Social e outros agentes que vão nos ajudar a fazer um diagnóstico e a estruturar um planejamento, que é o plano de ação dos municípios. Então, a ideia é, no final do mandato, daqui 2026, a gente ter os 399 municípios do Estado do Paraná com um plano de ação voltado à implementação dos ODS no seu município. E a gente está trabalhando numa quádrupla hélice, então o GIA ele é composto por vários atores, e esses atores vão nos ajudar a implementar os ODS. Então, vou dar um exemplo simples, assim, só para a gente finalizar, prometo que eu finalizo. Esse é o problema de ser professor universitário. Você fala um monte, tem muita coisa para contar, é bem legal, mas eu tenho que ser rápido. Por exemplo, a gente tem alguns municípios que vamos imaginar que o município peça o seguinte: olha, Mascarenhas, eu preciso de gente para fazer capacitação para os professores que dão aula de 1ª a 5ª série, que é a responsabilidade do município. Então, a gente tem uma parceria, por exemplo, com o Sicredi. O Sicredi tem um curso online já preparado, falando de finanças, falando do que são os ODS. Então, a ideia é a superintendência ser um grande hub. O município tem uma demanda e a gente busca nos parceiros soluções viáveis para essa demanda dos municípios. Então, basicamente, o Polis é esse movimento que eu estou falando para vocês. Por favor. Prometo que eu fecho. Esse é praticamente o último slide. O Polis está em implementação, ele está na fase 1, então a gente já entrou na fase da reunião do GIA, que são dos grupos gestores, e reunião com os municípios, então a gente está na fase 6 e 7 ali. A partir... Claro que vocês têm que entender que nós estamos no período eleitoral, então tem vedações que a gente não pode realizar, então a parte do workshop ficou para depois das eleições, provavelmente vai acontecer em novembro. Em novembro a gente vai fazer os workshops e já começar a elaboração dos planos de ação. Por que tem fase 1 e fase 2? Porque a superintendência preocupou o seguinte: vai fazer o plano de ação, eu vou montar uma ação que eu quero desenvolver no meu município. Aí a gente sabe que o município não tem perna para pedalar tudo isso sozinho. Então, a ideia na fase 2 é trazer todos aqueles parceiros para ajudar na execução do que foi planejado. E, futuramente, claro, a gente acompanhar a execução desses planos de ação. Pessoal, eu já falei da visão, mas essas são as 5 mega tendências mundiais que a gente está se baseando para fazer o nosso plano Visão 2053, que é a economia circular, Smart Living, vivendo dos 8 aos 80, a transição que vai acontecer industrial do 5.0, cuidado e vivendo em sociedade, claro, clima e recursos naturais, que é por isso que eu cheguei atrasado e estou ligado nos 220. Foi mencionado aqui anteriormente pelo Tiago, agora falei certo o nome dele, a parte de boas práticas. O Estado do Paraná, desde 2019, já tem um site, chama Site de Boas Práticas ODS, onde, é claro que é voltado para o Estado do Paraná, mas se vocês quiserem cadastrar sua boa prática, ela está lá exibida. Se vocês quiserem também procurar outras boas práticas, é um bom local de procura de boas práticas. E a gente gosta de dizer que a gente tem vários parceiros que trabalham junto com a gente, ninguém faz nada sozinho. Próximo. Está aí a nossa equipe, agradeço. Próximo. Em nome da nossa superintendência, Kelly Guimarães, que sem ela, nada, ela que é uma defensora ávida do ODS e do movimento, a gente agradece a oportunidade de estar falando aqui. Obrigado. Obrigada, Luiz. Vocês já têm perguntas? Tem, 2, 3 mãos levantadas. Quem é que vai coordenar para levar o microfone? Vocês viram que a gente escolheu a dedo os representantes desse painel, né? Então, a gente fez questão de trazer o nosso vizinho Paraná, representante de governo, né? Justamente por entender que essa prática do Paraná, do governo estar estimulando os municípios a desenvolver e a trabalhar com foco nos ODS, pode ser replicada em vários estados. Então, assim como as nossas representantes público-privado e organizações do terceiro setor também trouxeram seus cases de sucesso, que já foram premiados e podem desafiar as demais organizações signatárias a fazerem também para merecer um prêmio, né? Então, esse reconhecimento. Eu queria agradecer os 3 convidados do painel,
tá? Mas vou abrir para perguntas. Então, Anne Marie, de Joinville. Bom, boa tarde. Primeiramente, parabéns. As 3 exposições aqui foram maravilhosas. Estou assim encantada. Já viajei para mais de 2053 no planejamento do Paraná, aqui pensando em como a gente pode realmente, quanta coisa pode ser feita. E aí a minha pergunta vai para o Mascarenhas. Vamos agregar valor a essas coisas todas maravilhosas aí que vocês estão fazendo. Eu estive o ano passado no evento do Observatório Social do Brasil, que mostrou algumas dessas ações, foi na Federação das Indústrias, e então, quando você trouxe agora, a gente percebe como evoluiu, e o quanto realmente o Observatório Social do Brasil, o SB, está alinhado realmente com os ODS. E eu penso que vocês estão numa linha muito adiantada, realmente, quando a gente pensa na implantação dos ODS. Então, aqui vai uma proposta. Não briga com Santa Catarina. Não. Pelo segundo. Não. Vamos pegar o ODS 17 e colocar em parceria para desbancar São Paulo. Essa é boa. Vale. A gente tem prêmio para. Pode ser 2 primeiros lugares. Botamos em prática o ODS 17 e desbancamos São Paulo. Na verdade, assim, dentro dessa questão do Polis, e aí eu quero verificar contigo, nós temos, eu sou da Universidade de Joinville e do Departamento de Economia, e nós estamos com algumas atividades agora com associações de moradores. Um contato que eu estou para fazer é com os trabalhos que vocês fazem lá em hortas comunitárias dentro de Curitiba. Tem uns trabalhos maravilhosos, já conheci uma pessoa. E aí eu gostaria de verificar contigo como é que eu consigo, ou com quem, não sei se com você ou com quem, como é que eu posso me apropriar aqui de mais conteúdo do Polis e pensando em trabalhar com a Associação de Moradores. Porque nós temos uma organização chamada União Joinvilense das Associações de Moradores. Qual é o objetivo? Trabalhar os projetos com esse viés do DELIS, Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, que é um projeto que nasceu em 1999 e que eu trabalhei com ele em Santa Catarina, aqui em várias cidades. A gente implantou o DELIS, achando o eixo vetor de desenvolvimento econômico de algumas cidades aqui do nosso estado. E o que você apresentou aqui tem cara de DELIS, que é esse projeto de 20 anos atrás. Então, na verdade, mais do que uma pergunta, eu gostaria de ter contato com o Polis. Então, um pouquinho mais, assim, quem seria? Sim. Isso, a primeira coisa que eu vou falar, assim, não vou falar tudo, mas boa parte do que eu falei aqui está no nosso site, da SGDS, do .gov.br. Tem uma página lá, Polis, tem todas as informações, os dados lá. Mas, claro, depois eu passo o meu contato, a gente pode conversar, eu posso fazer a ponte com o pessoal de Curitiba, que eu acho que é tranquilo isso de fazer. E, desculpa, perdão o seu nome? Anne Marie. Anne. O que eu quis dizer aqui, quando eu falei de Santa Catarina, é que vocês são o nosso objeto. A gente está olhando para vocês, porque vocês estão fazendo muita coisa legal aqui no Estado. E parabéns, o que você acabou de falar de Joinville, desse trabalho. Eu não tive a oportunidade de falar, mas o que a gente aprendeu muito com a OCDE é que eles falam que o importante é você subnacionalizar o ODS. Então, você está numa fase que nós vamos chegar mais para frente. Que a nossa ideia é que cada município consiga ter um ponto focal dentro do seu bairro e esse bairro levantar as informações que eles querem e trabalhar os ODS e isso ser uma construção bottom-top. Aqui eu digo assim, o Polis já é um avanço muito grande, porque a gente vai buscar informação do prefeito falando assim, o que você precisa aí no teu município? Não é mais o governo falando assim, olha, eu tenho isso aqui para você. Vai ser o prefeito falando assim, olha, eu preciso disso do governo. E a gente vai tentar, claro, dentro das nossas possibilidades, atuar. Tá bom? Obrigado. Você pode disponibilizar essa tua apresentação? Sim, já
Já está. Anne, no coffee, depois, acho que vale a pena vocês trocarem mais ideias. Tá? Altamira Andrade, também de Joinville. Obrigado. Parabenizar os painelistas, mas dizer para ti, Mascarenhas, que, como catarinense, estou com muita inveja dos paranaenses. E digo que o tamanho desta inveja se faz por conta de que, enquanto nós aqui em Santa Catarina, do Comitê Nacional ODS Joinville e dos municípios, estamos numa luta para tentar convencer governantes e legisladores da importância dos ODS, vocês estão exatamente numa situação contrária, né? Nós estamos com muita dificuldade de convencer legisladores e governantes de que isso aqui não é um movimento esquerdista, não é um movimento de intervenção, mas a gente acredita que um dia possa chegar lá. E a pergunta que eu te faço enquanto o Paraná tem uma decisão de governo, né, que vem de cima para baixo, e aí para implementar em 100% dos municípios, eu imagino que deva ter algum município que tenha comportamento parecido com o de Santa Catarina, de que faz resistência contra os ODS também. Quando isso acontece, o que vocês fazem para demover essa resistência? Obrigado. Breve, por favor, Luiz, o nosso tempo está esgotado. Boa. Eu não consigo ser breve, porque a pergunta é boa. Parabéns, obrigado. Eu vou jogar bem limpo. A gente foi no calcanhar de Aquiles, que é dinheiro. Então, a gente fez alinhamento com a Secretaria da Cidade, fizeram assinar o termo, eles se comprometem a trabalhar com o ODS. A gente conversou com o BRDR, Fomento Paraná, Investe Paraná e a Fundação Araucária, que é de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Fundo Paraná, todos eles hoje estão alinhados conosco no sentido assim, o projeto tem que apresentar alguma linha voltada aos ODS. E, claro, o que o senhor falou é uma grande verdade, existem resistências, a gente sabe que tem município que o prefeito vai olhar para a gente e fala assim, eu não quero fazer isso. Ele pode não fazer, ele fica à vontade de não fazer. Só que, por exemplo, quando ele for buscar dinheiro emprestado no mercado, ele vai achar um dinheiro mais caro do que o vizinho do lado dele. Esse é um ponto que a gente está julgando. E uma coisa que a gente faz um discurso muito grande dentro do Estado, e as próprias instituições de fomento do Estado já têm isso, os maiores fundos mundiais que emprestam dinheiro para o Brasil e para o Paraná, por exemplo, o BID, eles cobram a sustentabilidade nas suas ações do município, do Estado. Então, eu já fui em reunião da JICA, um investidor da fomento japonês, onde eu cheguei lá, a reunião estava meio truncada, a hora que eu cheguei, falei, não, o Paraná faz isso, o japonês falou assim, onde é que eu assino? Então, eu diria assim, o bolso ajuda bastante, tá? Fui breve. Muito obrigada. Muito obrigada. Tinha mais uma mão levantada. Então, vamos, a última pergunta, por favor. Bem breve. Boa tarde. É para a Tatiana. Bate no coração da gente, né? Mulher que trabalha com ciência, tecnologia, vê a possibilidade de novas mulheres se profissionalizando, amando essa carreira possível, né? Que não seja modelo, manequim, etc. e tal, mudando o paradigma. Vocês fazem com a Coralie o encaminhamento para contratações? Vocês têm parceria? Com quem vocês têm parceria? Como é que a gente encontra? Como é que a gente acessa essas meninas para o mercado de trabalho? Obrigada. Nossa, excelente pergunta. Sim, a gente tem um grupo ali que a gente chama de grupo de oportunidades, né? E a gente entra em contato também com algumas empresas, a gente já facilitou o processo seletivo de algumas empresas, indicando as nossas meninas, né? Então, para além dessas do Technovation, que muitas são novinhas, né? No Technovation tem algumas que são adolescentes, assim, mas na Coralie a gente acompanha também durante a faculdade. Então, a gente apoia a entrar na faculdade, depois que entra, a gente acompanha também com o estágio, a gente faz essa conexão com as empresas também, apoia com o currículo, com o LinkedIn, com o processo de entrevista, a gente dá esse apoio para elas também. Então, por favor, sinta-se à vontade assim, para entrar em contato comigo, porque a gente tem muitas meninas lá, muitas nas engenharias também, não só na ciência da computação, né? A gente tem na engenharia elétrica, civil, mecânica, sanitária e ambiental, a gente está com algumas meninas aí que a gente está conseguindo encaminhar para esse mercado.
Obrigada, pessoal. O meu amigo Arthur já está querendo nos expulsar daqui, ó. Eu só quero dizer que eu vou copiar o que ela está fazendo, porque é excelente. Eu vou levar exatamente esse teu projeto depois para o Paraná, porque é fantástico. Parabéns. Obrigada aos 3 palestrantes, aos 3 painelistas, né, que estão aqui conosco. Convidamos depois todos, depois da continuidade aqui, a termos mais interação com eles no COF. Só me permite fazer um convite. Só fazer um breve convite. Né? A Eletrobras ela é signatária do Pacto Global da ONU desde 2006 e da Agenda 2030 desde 2016. E ela executa uma série de projetos e monitora diversos indicadores relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E todas essas ações elas são vinculadas à remuneração variável da liderança. Então, dessa forma, a gente convida a todas e todos a acessarem o nosso caderno ODS. Não sei se consegue... É um QR Code. Ou vocês vão contactar a Caroline. Boa. Já vai. Aí, certo? O Caderno ODS é um documento anexo ao relatório anual da Eletrobras. Ele está disponível via QR Code, também no site da Eletrobras, né, na área de sustentabilidade. É o documento pelo qual a gente consegue conferir transparência a essas ações e mostrar para todo o nosso público aí as ações que a Eletrobras vem fazendo. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. Obrigado, pessoal. Convido o pessoal a tomar os seus lugares na plateia. Só fazer uma fotinho, Lu, aqui. Aqui, uma fotinha, então.